Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos. Neste vídeo eu vou responder uma pergunta que eu recebi por e-mail de um assinante aqui do canal. Bom, o nosso assinante, ele pergunta o seguinte, vou ler o e-mail do cidadão aqui. Olá Fábio, tudo bem? Acompanho os vídeos da Boson Treinamentos há bastante tempo, gosto bastante do canal, piriri pororó. O negócio é o seguinte, estou tentando aprender a programar, programação de computadores, mas não consigo sair do Hello World. A linguagem que eu estou aprendendo no momento é a linguagem C, porque eu tenho essa linguagem na faculdade. O que devo fazer? Bom, nosso amigo aqui está com um problema que é clássico. Tá? Ele está tentando aprender programação, mas não consegue aprender. Tá? Ele está tendo dificuldades para conseguir desenvolver software, basicamente. Porque ele está tendo uma linguagem na faculdade e diz que está muito difícil, não consegue sair do Hello World, né, que para quem não sabe é o primeiro programinha que a gente historicamente aprende a rodar numa linguagem de programação quando você está estudando essa linguagem. Bom, na verdade essa dificuldade ela é bastante comum. Tá? Eu vejo muita gente com um discurso bastante parecido. Eu não consigo aprender programação de jeito nenhum, eu já tentei de tudo, eu estudo programação há vários anos, mas não consigo fazer um programa sozinho, e assim por diante. Tá? Ou então coisas do tipo, programação não é para mim, eu vou trabalhar com redes. Tá? Não consigo aprender programação de forma alguma, não entra na minha cabeça, não nasci para isso, e assim por diante. Bom, eu vou falar uma real aqui para vocês, né? Nem todo mundo pode aprender qualquer coisa, infelizmente isso é um fato, por N razões. Tá? Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade tremenda para desenhar, né? Tudo que tem a ver com pintura, desenho, etc. Eu tenho uma dificuldade enorme. Tá? E realmente eu tenho uma dificuldade mais ou menos nesse naipe para aprender desenho. Porém, é possível a gente aprender muita coisa se você utilizar as técnicas de estudo corretas. Tá? Mesmo que não seja possível aprender tudo e qualquer coisa que você imagine, dá para aprender muita coisa. E creio que programação seja uma delas. Tá? Então, para ajudar o nosso amigo aqui e as outras pessoas que têm esse mesmo tipo de problema, vou dar algumas dicas do que fazer nesse caso. Né? O que fazer quando se tem muita dificuldade para aprender programação de computadores. Tá? Claro, não é garantia de que você vai aprender, tá? Mas provavelmente vai facilitar o seu estudo e eventualmente você vai conseguir atingir o seu objetivo. Bom, primeiramente, vamos lá. Programação de computadores é uma atividade de raciocínio, que exige raciocínio lógico. Então, uma das primeiras coisas que você tem que pensar é desenvolver raciocínio lógico. Como é que a gente faz isso? Na faculdade ou no colégio técnico, você estuda a lógica de programação. Essa é a disciplina que é essencial, obrigatória e imprescindível para quem quer trabalhar com programação. Então, o primeiro passo é você revisar toda a sua matéria de lógica de programação. Rever tudo mesmo, desde o começo. Tá? Você precisa entender com detalhes todo o processo, desde o início, desde das variáveis, o que é uma variável, entender a fundo o que é aquilo. Tá? Não só colocar na cabeça que variável é um rótulo de memória. Não, você tem que entender exatamente o que faz uma variável na memória, como ela se localiza na memória, o que significa ter os bits lá dentro. Tá? Isso vai ser importante, se você tem dificuldade com programação, vai ser importante para criar um alicerce para que você possa construir em cima disso e eventualmente avançar nos seus estudos. Então, voltar na lógica de programação e estudar com detalhes e com bastante calma, pausadamente, para dominar todos os aspectos e assuntos. E aí dominar estruturas condicionais, variáveis, tipos de dados, entender as diferenças entre os tipos de dados corretamente, trabalhar com estruturas de repetição, tá? Todas as estruturas de repetição possíveis, combinar a estrutura de repetição com condicional, trabalhar com estruturas aninhadas. Essa é uma parte que complica bastante para o pessoal. Eu vejo as pessoas, os alunos, com bastante dificuldade de trabalhar quando a estrutura é aninhada, encadeada. Então às vezes o pessoal consegue entender como funciona um laço while, mas quando tem que colocar um while dentro de outro, a pessoa se embanana toda, porque aí você tem que ter um nível de raciocínio diferente. Pensar em uma coisa, em um loop ocorrendo, né, uma coisa ocorrendo repetidamente,
ao mesmo tempo que outra coisa também está sendo repetida, só que num passo diferente. Tá? Isso você tem que ir com calma e devagar, destrinchar o item, tá? Estudar o item aí pausadamente. E depois tentar aprender estruturas de dados. Começando pelo mais basicão, trabalhando com array, que são os vetores, com matrizes, e depois as estruturas de dados clássicas. Trabalhar com pilhas, com listas, filas, tá? E outros tipos de estruturas de dados. Certo? Então esse é o básico do básico. E quando eu falo em raciocínio lógico, não é só lógica de programação. Tá? Talvez seja interessante, se você está com dificuldade em programação, também dar uma reforçadinha em alguns outros conceitos. Tá? Por exemplo, matemática. Eu já falei num outro vídeo aqui no canal que não é obrigatório e essencial que você entenda de matemática para ser programador. Tá? Mas, se você tiver um certo conhecimento de aritmética, por exemplo, isso certamente vai te ajudar. Porque muito do que a gente faz em programação, em alguns casos, tem a ver com matemática. Né? Muitos algoritmos têm a ver com matemática. Então, se você dá uma reforçadinha, puxa lá o livro lá do ensino médio, tá? Ou até mesmo do primeiro grau, de matemática, e dá uma revisada em aritmética básica, em potenciação, exponenciação, logaritmos, etc. Isso também vai ajudar a ativar a sua mente e colocar você nos eixos aí do raciocínio lógico, combinando com lógica de programação. Tá? São dicas aí para você começar a tentar trilhar esse caminho aí de forma mais incisiva, mais sólida. Tá? Claro, isso vai levar um tempo. Provavelmente você já estudou isso anteriormente, mas não ficou muito bem aprendido. Então você vai ter que estudar de novo, com mais calma, mais atenção, eliminar os vícios e tentar entender o que você deixou passar. Tá? Senão, realmente vai ficar difícil você prosseguir no estudo de programação. Legal? Então essas são as primeiras dicas. Agora, tem outras coisas que a gente pode fazer também. Por exemplo, o cidadão aqui disse que está estudando linguagem C. Linguagem C é uma linguagem, na minha opinião, maravilhosa. Tá? Dá para você fazer praticamente qualquer coisa em linguagem C. Só que ela é difícil. Tá? E determinadas coisas, estruturas que você vai criar em C são muito trabalhosas. Tá? É por isso que existem outras linguagens hoje que simplificam muito mais as coisas. Tá? E então eu não sei muito bem se linguagem C é indicada como uma primeira linguagem, tá? Para quem está aprendendo, principalmente para quem tem um pouco mais de dificuldade. Talvez seja legal você pegar uma outra linguagem de programação e tentar trabalhar em cima dela. O que eu posso recomendar? A linguagem, sim, uma das linguagens mais simples que existem para quem está começando a aprender é o Python. Tá? Python é muito simples de aprender, é muito fácil, as estruturas elas são bem mastigadas, tem muitos recursos e é uma linguagem fácil no geral. Tá? Provavelmente vai te trazer um resultado mais rápido, inclusive vai construir uma confiança maior em você na hora do estudo, porque você tem que ter confiança em si próprio quando está estudando. Se você começa a pensar, não está dando certo, eu não consigo, não vai para frente, você acaba desanimando realmente e dando cada vez menos atenção até desistir do assunto. Então, o Python é uma boa pedida para quem tá começando aí. Outras linguagens também um pouco mais poderosas que o Python, em termos do tipo de construção de software que você consegue, como o C Sharp, né, que é bastante completo, também não são tão difíceis assim como a linguagem C. Na verdade, acho que a linguagem C que você está tendo na faculdade aí não é realmente uma boa pedida para quem está começando. Tá? Mas certamente é interessante aprender, porque ela permite que você vá muito longe nos seus estudos. Você vai ter conceitos do tipo arrays, ponteiros, algumas estruturas assim bem abstratas, né? Que se você estudar e entender, vão realmente fazer com que você tenha um conhecimento sólido, forte, né? Duradouro de programação e desenvolvimento de sistemas. Tá? Mas no mundo real, eventualmente, você vai usar outras linguagens, por exemplo, essas linguagens que eu citei, Python, C Sharp ou outras. Tá? Recomendo que você procure começar com essas linguagens. E depois você vai partindo para outras linguagens mais complexas ou mais completas, né? Dependendo da sua necessidade. Tá? Essa é uma dica também que pode te ajudar bastante. Além disso, uma coisa muito importante, fazer projetos simples. Tá? Programação é uma disciplina que a gente aprende na prática, na verdade. Tá? Ler sobre estrutura de dados, ler sobre estrutura de repetição, condicionais, é importantíssimo, você tem que aprender a teoria. Mas se você só ler e não praticar,
você esquece. E mais do que isso, não só você esquece, você não entende como se usa aquilo no mundo real. Tá? Como é que eu uso, como é que eu aplico aquilo na realidade? Então é importante que você faça projetos simples para poder praticar ao máximo que você puder. Programação é prática, não tem jeito. Você tem que praticar, gastar horas e horas e horas e horas escrevendo programinhas, testando, debugando, né, procurando os erros, corrigindo e rodando esses programinhas. Então eu aconselho que você comece com um projetinho simples. Pensa numa coisa simples, fazer uma agendinha, fazer um programinha que faça cálculos matemáticos, uma calculadorazinha, e vai trabalhando em cima. Tá? Quanto mais você trabalhar, quanto mais você se exercitar nesses projetos, mais você absorve a matéria, mais você absorve o conteúdo e eventualmente esse conteúdo ele passa a ser parte da sua mente. Você começa a pensar rapidamente nas estruturas de dados e quando for resolver um problema mais grave, né, mais complexo, aquilo vem naturalmente com mais facilidade. Então, fazer projetos é importante em muitos deles, não é um ou dois. Ah, teve um projeto na faculdade, eu fiz. Não é suficiente. Um projeto não é suficiente. 10 projetos não são suficientes. Tem que fazer muitos deles. Tá? Praticar muito mesmo, senão vai ficar difícil. Tá? Essa é uma outra dica importante que eu dou. Além disso, você pode pegar códigos prontos, simples de preferência no começo, e ler esse código e tentar entender linha por linha o que está escrito ali, o que está acontecendo. Tá? Tenta entender o que o programador quis dizer naquele código, e claro, se o código tiver comentários facilita bastante. E depois tentar alterar. Então você pode pegar projetos open source na internet, né, e assim, simples, claro, e tentar entender o que está ali e alterar. Ou então pega projetos dos livros. Né? Muitos livros de programação nas linguagens têm projetinhos. Às vezes com o código ali pronto você vai ler aquilo, tentar entender a fundo e tentar alterar. Esse é importante, não é só ler e entender. Tá? Não é uma literatura que você lê como se fosse uma historinha, você tem que interagir com ele. Então você também vai alterar aquele código, modificar partes para entender o que está acontecendo e depois, eventualmente, ser capaz de você mesmo realizar aquela ação, né? A ação de alterar um código e criar ou derivar uma nova funcionalidade ou até mesmo um novo programa. Então essa é uma outra dica importantíssima. Outra dica legal é aprender a utilizar as bibliotecas e as classes da linguagem que você está aprendendo. Muitas vezes, funções específicas ou funcionalidades que você quer implementar num programinha já existem. Já tem uma classe que faz aquilo, já tem uma biblioteca pronta que faz aquilo. Use essa biblioteca, use essa classe. Não tente reinventar a roda, porque isso pode trazer para você trabalho adicional e frustração. Você pode não conseguir, eventualmente, criar uma funcionalidade mais complexa a princípio e acaba ficando frustrado, desanimado. Tá? Ou até você consegue criar, mas não tem a performance adequada. Então use o que a linguagem oferece. Tá? Programadores profissionais fazem isso, usam o que a linguagem oferece em todos os seus recursos e vão construindo em cima daquilo. Tá? Ao longo do tempo você vai aprendendo a pensar essas bibliotecas, classes, a fazer o reuso de código e vai trabalhar com aquilo juntamente com o conhecimento que você vai acumulando e adquirindo, né, da construção de estruturas de dados, etc. Assim você vai construir um conhecimento sólido de desenvolvimento de sistemas e programação. Essa é outra dica que eu dou também para você que está tentando aprender a programar, mas está com dificuldade. Olhe para as bibliotecas. E aí, nesse caso, as linguagens possuem geralmente vastas quantidades de bibliotecas. Existem até livros escritos com descrição de bibliotecas das linguagens. Existe isso para C, para C++, para Java, para Python. Tá? Então procure as bibliotecas padrão da linguagem, procure aprender a usá-las. Isso vai facilitar muito o seu aprendizado, você vai dar um salto qualitativo na sua escrita de código, vai se sentir mais confiante, porque provavelmente você vai conseguir fazer programas simples, mas programas que funcionam, e vai sentir cada vez mais vontade de estudar mais e praticar mais, e isso é tudo cumulativo. Com o tempo você acaba absorvendo todo aquele estudo e consegue eventualmente programar. Legal? Importante leva tempo, não é algo de hoje para amanhã. Estuda isso aqui e amanhã você vai estar pronto. Não é isso. Não existe mágica. Tá? Não tem nada, nenhuma fórmula mágica, um conceito que você estala o dedo e pum, agora eu sou um programador. Leva tempo mesmo, cara. Pode levar meses ou até anos até a pessoa realmente aprender a fundo programação. Então não desanima. É assim mesmo. O caminho ele é um pouco árduo,
para alguns, ou para muitos na verdade, mas não pode desanimar, porque se você realmente oferecer tudo que você tem em termos de estudo, você vai conseguir chegar lá no seu objetivo, que é aprender programação de computadores. Legal? E uma última dica que eu dou, e essa também é muito interessante, é o seguinte: procure não estudar só uma fonte. Tá? Procure não ter aula só com um professor, ou ler apenas um livro. Procure várias fontes diversificadas. Porque às vezes a abordagem que um professor utiliza, ou que um livro utiliza para explicar um conceito, ela é muito boa para algumas pessoas, mas para outras pessoas simplesmente não funciona. Então é legal você ter vários parâmetros diferentes. Aqui mesmo no YouTube, assista um vídeo de uma linguagem de programação ou de lógica de programação de um canal qualquer. Se você entendeu, beleza. Se você não entendeu muito bem, procura um vídeo de outro canal e tenta assistir também. Faça uma comparação, tá? Tenta absorver um pouco de cada, ou o máximo que você puder de cada. E mesmo que você tenha assistido o vídeo de um canal e entendido perfeitamente o que foi explicado, mesmo assim, assista um vídeo do mesmo assunto de outro canal, porque eventualmente você vai enxergar aquele conhecimento com outros olhos, de outro ângulo, tá? E pode ser que absorva alguma coisa um pouquinho a mais, ou de uma forma um pouquinho diferente. Isso tudo vai ajudar você a concentrar na sua mente aquele aprendizado, a fixar de vez aquele aprendizado. Então não se fixe só numa única fonte. Seja professor da faculdade, sejam livros. Livros tem de monte por aí. Tá? Procure vários livros com abordagens diferentes e tente estudar todos eles. Tá? E vídeos no YouTube, cursos mesmo. Você fez um curso e não aprendeu, tente fazer outro curso. Eventualmente no outro curso, com uma abordagem talvez diferente, com uma didática diferente, talvez você consiga se desenvolver melhor. O importante é não desistir e sempre procurar seguir essas dicas que eu estou passando. Então é isso. Tentei passar nesse vídeo algumas dicas de aprendizado de programação para quem tem dificuldade em aprender programação. Eu tenho muitos amigos que dizem que não conseguem aprender programação, tiveram na faculdade ou no colégio técnico, enfim, não aprenderam e foram trabalhar em outras áreas. Se dão bem nessas outras áreas, são bons profissionais, mas a gente percebe, assim, conversando, que no fundo, a pessoa queria ter aprendido, queria ser capaz de desenvolver um software legal e tal, e acabou desistindo porque em algum momento ele foi desestimulado, não conseguiu, não foi para frente, tá? E partiu para outra área. A verdade é, tentando seguir essas dicas que eu passei, talvez essas pessoas conseguissem aprender programação e talvez até trabalhassem em outra área ou aplicassem os conhecimentos de programação na área em que elas trabalham, porque obviamente também é possível trabalhar dessa forma. Tá? E finalizando, então, eu deixo a seguinte ideia: não desanime, se esforce, tá? Porque quando você consegue entender o conceito, consegue realmente aprender aquela matéria, é muito gostoso, né? É recompensador. Quando você adquire aquela habilidade, consegue colocar ela em prática e usar, você se sente realizado. E eventualmente nessa área técnica, né, você vai usar isso de forma profissional e eventualmente vai ter até algum outro tipo de retorno, como o retorno financeiro, que é o que muita gente, ou a maioria das pessoas, espera quando trabalha com TI ou quando estuda TI. Né? Conseguir um bom emprego posteriormente, ou até mesmo trabalhando por conta, para obter uma boa remuneração. Mas isso você só vai conseguir se for um bom profissional. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que sigam essas dicas que eu dei. E se você tiver alguma outra dica interessante para dar, uma outra técnica que você utilize, ou que você utilizou para conseguir aprender programação, bota nos comentários aqui embaixo. Né? Vamos todo mundo se ajudar mutuamente, aí, compartilhar experiências e informações, que é para isso que serve o canal da Boson Treinamentos. Então, muito obrigado, pessoal. Se você não se inscreveu ainda no canal, aproveite para se inscrever, tá? E também não deixe de visitar o nosso website, que é o www.bosontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima.